Escoamento incompressível em regime permanente de um fluido real. Vamos considerar um exemplo comum a todos, que seria uma instalação hidráulica residencial. Nela eu capto a água da rua, parte dessa água captada vai, por exemplo, a abastecer o tanque, abastecer o filtro na cozinha, parte é levada para a caixa d'água. Posteriormente, da caixa d'água tem uma distribuição da mesma água em queda livre. Bom, ainda que sem máquina, nesse exemplo, houve um avanço, porque deixamos de considerar o fluido ideal para considerar um fluido real. E o que será que muda mesmo? Nessa situação, como consideramos a viscosidade do fluido, que juntamente com os tubos e acessórios hidráulicos, originam a perda de carga, que nós não tínhamos considerado na equação de Bernoulli, onde o fluido era dito sem viscosidade, ou seja, ideal. Portanto, se eu pego um trecho sem máquina, eu posso garantir que eu vou de uma carga maior para uma carga menor, ou seja, a carga inicial é maior do que a carga final. Similar ao meu carro, à medida que eu ando, ele vai consumir gasolina. Isso mesmo, é essa situação, essa é a analogia que eu posso fazer. A representação da perda de carga, ou seja, da dissipação da energia por unidade de peso, será sempre por HP. Considerando o trecho da instalação com uma área constante e 2 piezômetros, já podemos observar de cara que a nossa carga total na seção A vai ser maior do que a carga total na seção B. E é claro, isso vale desde que esse comprimento não seja desprezível. No caso do Dô, como ele era desprezível, eu também não considerava a diferença da pressão estática. Essa pressão que eu estou lendo no piezômetro é a pressão estática. Aí eu posso escrever que a carga total na seção A é igual à carga total na seção B, mais as perdas que ocorrem no escoamento de A até B. Ou seja, a carga potencial em A, mais a carga de pressão em A, mais a carga cinética em A, é igual à carga potencial em B, mais a carga de pressão em B, mais a carga cinética em B, mais a perda de carga de A até B. Agora, como o nosso tubo se encontra num plano horizontal, eu posso garantir que a carga potencial em A e a carga potencial em B são iguais, então elas automaticamente se cancelam. Por outro lado, como a área é constante, como a velocidade vai ser constante, eu também posso cancelar a carga cinética, restando somente a carga de pressão. Então eu concluo que a perda de carga de A até B seria a pressão em A menos a pressão em B sobre gama. Lembrando que essa pressão é sempre uma pressão estática. Diante dessa pequena resposta, daria para se fazer uma série de perguntas. Por exemplo, eu poderia dar PA e a perda e perguntar qual seria a pressão em B. Poderia dar a pressão em B, a perda e perguntar qual a pressão em A. Poderia dar as leituras das cargas e pressões e perguntar a perda de carga que eu tenho no escoamento de A até B. E aí por diante. Então, no caso anterior, é importante ficar claro o seguinte: como a área era constante, a carga cinética não foi calculada. Mas, quando eu tiver de calculá-la, pelo fato de eu trabalhar com velocidade média e na seção eu ter o diagrama de velocidades, eu posso ter que corrigir essa carga cinética. Observe, né? Eu tenho, tanto no escoamento laminar quanto no turbulento, uma variação da velocidade. Ela sai da velocidade máxima até a velocidade zero, sai da máxima até a zero. Lembrem, no turbulento ainda podia ter esse N variando de 5 a 10. É claro que o mais comum é que trabalhávamos com N igual a 7, aquele que dava velocidade média igual a 49 sobre 60 da velocidade máxima. Mas aí, pelo fato de eu ter infinitas velocidades e estar trabalhando com a velocidade média só, eu posso estar cometendo um erro. Então, por este motivo, eu sempre terei a carga cinética sendo corrigida pelo coeficiente de Coriolis, que eu represento pela letra alfa. E como é que eu acho esse coeficiente de Coriolis? Eu vou calcular sempre o número de Reynolds. Se o meu escoamento for laminar, ou seja, Reynolds menor ou igual a 2000, o meu alfa é 2. Agora, se o meu escoamento é turbulento, ou seja, Reynolds maior ou igual a 4000, o meu coeficiente de Coriolis, o alfa, na verdade ele varia de 1.05 até 1.11. Quando eu trabalho com N igual a 7, é comum eu considerar esse alfa aproximadamente 1. Então, veja, eu poderia, ao não considerá-lo, estar cometendo um erro, principalmente se o escoamento fosse laminar. No caso do escoamento ser turbulento, essa verdade é relativa, né? Eu posso não estar cometendo um erro muito grande. A tal ponto que na engenharia,
principalmente na engenharia civil, que eu trabalho só com água, é comum muitas vezes eu nem considerar esse alfa, já que o escoamento será turbulento e ele será praticamente 1. Então, vamos agora sintetizar. Eu não mais vou chamar de equação de Bernoulli, porque a equação de Bernoulli seria para o fluido ideal. Apesar de uma série de literatura chamar de equação de Bernoulli para o fluido real. Eu não concordo. Eu acredito que o nome deva ser equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente. E no caso, ainda estamos num trecho sem Mach. Então nós escreveríamos que a carga inicial seria igual à carga final mais a perda de carga do início ao fim. Eu teria a carga potencial de posição inicial mais a carga de pressão inicial mais a carga cinética inicial. Olha, lembrem o alfa corrigindo. Agora que é importante, né? Se fosse nível de reservatório, não teria sentido colocar esse alfa. Igual a carga potencial de posição final mais a carga de pressão final mais a carga cinética final. Volto a falar, se fosse nível de reservatório, não teria sentido se colocar o alfa, mais a perda de carga do início ao fim. Eu queria aprender fazendo. Perfeito. Então vamos propor o nosso primeiro exercício. Na linha abaixo, esquematizada, deverão circular 15 metros cúbicos por hora de água, dada a massa específica, 1000 kg por metro cúbico, e a sua viscosidade, 10 a menos 3 pascal vezes segundo. Calcular a pressão na seção 2, a pressão na seção 3, a pressão na seção 4, a pressão na seção 5, a pressão na seção 6 e a pressão na seção 7 relativas, ou seja, considerando a pressão atmosférica igual a zero. E todas essas pressões que nós vamos calcular serão as pressões estáticas nas relativas seções. São dadas perda de carga de 3 a 4, 3,1 metros, perda de carga de 5 a 6, 4,1 metros, perda de carga de 6 a 7, 1,8 metros, perda de carga de 7 a 8, 10,8 metros. Aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, área da seção transversal dos tubos, até a seção 6, 0,001314 metros quadrados, o que corresponde a um diâmetro interno de 40,8 milímetros. De 7 a 8, uma área de 0,002165 metros quadrados, corresponde a um diâmetro de 52,5 milímetros. E o ponto 3 pertence ao reservatório, ou seja, eu não tenho velocidade no ponto 3. A solução desse problema pode ser acompanhada no meu canal, no YouTube, Alemão McFlu Resolve, está aqui o endereço, vocês podem acessar a solução. Mas é fundamental que antes de vê-la, vocês tentem resolver esse problema sozinho. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Da mesma forma, proponho um exercício 7, onde agora o que eu faço? Eu dou uma vazão de 4 litros por segundo, eu dou as pressões PM1, pressão manométrica em 1, pressão manométrica em 2, pressão manométrica em 3, todos eles estão na mesma altura, então ou eu não considero a correção ou desprezo essa altura e considero que essa pressão medida já seja no próprio eixo. E eu estou pedindo a perda de carga quando eu vou de 1 para 2, estou pedindo a perda de carga quando eu vou de 2 para 3. É dada a massa específica da água, é dado os diâmetros. Diâmetro maior, 52,5 milímetros, diâmetro menor, 26,6 milímetros. Também a solução desse exercício vocês podem acompanhar no meu canal no YouTube, está aqui o endereço para vocês acompanharem. Mas volto a frisar, fundamental vocês tentarem fazer antes de ver a solução. É o aprender fazendo. Exercício 8, eu ainda não coloquei a solução de propósito, para que vocês façam, e qualquer dúvida entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Está aqui, eu simplesmente tenho o escoamento de A para B, tenho um desnível, tenho as pressões, as alturas para correção são iguais, então vou conseguir achar a pressão em A, que seria a pressão manométrica mais gama vezes H, pressão em B, pressão manométrica mais gama vezes H, e eu estou pedindo a perda de carga que existe indo de A para B. Lembrando que esse exercício eu tenho uma tubulação com diâmetro constante e o meu fluido não é a água. Então cuidado aqui. Só que toda vez que eu não der condições de calcular o Reynolds, eu vou adotar como escoamento turbulento, ou seja, alfa praticamente 1. Bom, agora vamos partir para a equação da energia, novamente para o escoamento incompressível em regime permanente, porém em presença de máquina hidráulica. Nós iniciamos com o conceito de máquina hidráulica. Máquina hidráulica é o dispositivo que vai fornecer ou retirar energia do fluido em forma de trabalho. Quando eu forneço ou retiro essa energia por unidade de peso, ela é denominada de carga manométrica da máquina. Então, no caso, quando eu penso em bomba mais motor elétrico, ela vai fornecer carga. E quando eu penso em turbina mais geradora, ela vai retirar carga. Lembre, bomba hidráulica é o dispositivo que fornece carga ao fluido.
A carga que ela fornece eu represento por HB. A turbina é o dispositivo que retira a carga do fluido. E eu represento essa carga manométrica que ela retira de HT. Vamos pegar essa situação onde eu tenho uma instalação de recalque, ou seja, eu levo o fluido de uma cota inferior para uma cota superior. É comum se escrever que a carga inicial mais a carga da máquina é igual à carga final mais as perdas. Carga potencial de posição inicial, carga de pressão inicial, carga cinética inicial mais a carga manométrica da máquina igual a carga potencial final mais carga de pressão final mais carga cinética final mais a perda de carga do início ao fim. Ora, nesse caso, como eu tenho níveis de reservatório na seção inicial, eu não entraria com os coeficientes de Coriolis. O coeficiente de Coriolis é só quando eu trabalho com seção de tubo. Então, no caso, nós ficaríamos com carga potencial em zero, mais carga de pressão em zero, mais carga cinética em zero, mais HB, porque eu trabalho com bomba, igual a carga potencial em 3, mais carga de pressão em 3, mais carga cinética em 3, mais as perdas de carga de 0 a 3. Importante observar o seguinte: se o HM for positivo, eu estou trabalhando com bomba e eu substituo o HM por mais HB. Agora, se o HM é negativo, eu estou trabalhando com turbina, eu substituo o HM e coloco menos HT. Outra coisa que deve ficar claro: a equação que a gente escreve carga inicial mais a carga da máquina igual a carga final mais as perdas só pode ser escrita se eu conheço o sentido de escoamento. E eu posso elaborar até um exercício que vocês necessitem determinar o sentido de escoamento. Para isso, vocês vão pegar um trecho sem máquina, calcular a carga total em 2 seções. E lembre, num trecho sem máquina, o fluido sempre escoa da carga maior para a carga menor. Outra coisa que deve ficar bastante claro: existe um trecho na instalação que eu não considero a perda de carga. Esse trecho é sempre entre a entrada e a saída da máquina hidráulica. Por que eu não considero a perda de carga entre a entrada e a saída da máquina? Porque esta perda já será considerada no rendimento da máquina, que nunca será 100%. Então, como eu já considero as perdas no rendimento da máquina, quando eu for montar a equação, quando eu trabalho entre a entrada e a saída da máquina, eu não considero as perdas na equação da energia. Vamos pegar um exemplo. É o mesmo exercício que fizemos anteriormente, só que agora eu quero determinar justamente o tipo de máquina. Entre 4 e 5, eu quero saber se a máquina é uma bomba ou uma turbina. Então vocês vão ter que calcular a carga manométrica e verificar se ela vai dar positiva ou negativa. Todos os outros dados são iguais. Então é simples, né? Eu simplesmente aplico a equação da energia H1 mais a carga da máquina igual a H8 mais as perdas de carga, que seria de 1 a 4 mais as perdas de 5 a 8. Ou, em outras palavras, de 1 a 3 eu não considero perda, porque aqui não tem velocidade, então eu teria perda de 3 a 4. De 4 a 5 eu não considero perda, porque é entrada e saída da máquina. Aí eu teria a perda de 5 a 6, mais a perda de 6 a 7, mais a perda de 7 a 8. Aí, simplesmente, vocês vão achar o H de máquina. Deu positivo, vocês vão falar que é bomba. Deu negativo, vocês vão falar que é turbina. Vamos aprender fazendo. Vamos lá, moçada. Último exercício, esse inclusive já caiu em prova. A instalação de bombeamento a seguir opera em regime permanente com uma vazão de 3,2 litros por segundo. A tubulação antes da bomba tem uma perda de carga igual a 2 metros. A tubulação de recalque, que é sempre a tubulação depois da bomba, tem uma perda de carga de 35,2 metros. Sabendo que a tubulação antes da bomba tem um diâmetro interno de 52,5 milímetros, que corresponde a uma área de seção livre de 21,7 centímetros quadrados, e a tubulação de recalque, um diâmetro interno de 40,8 milímetros e uma área de 13,1 centímetros quadrados, pede-se a carga manométrica da bomba, a velocidade que seria determinada por um tubo de pitot, se o mesmo fosse instalado no eixo da tubulação de recalque, e se ao mesmo fosse acoplado o manômetro diferencial, qual seria o desnível do fluido manométrico que tem massa específica igual a 2.900 kg por metro cúbico. Dados: peso específico do fluido que escoa igual a 9.800 N por metro cúbico, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e viscosidade cinemática 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Isso é um bom exercício, então queria que vocês praticassem, resolvam o exercício. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eg.br. Bons estudos!